E aí, meninos, saudade de vocês, vontade de ver o olhinho de cada um. Mas a vida é cheia de surpresas, né? Quem diria que todo mundo ia ter que ficar na sua casa? E a vida é assim, né? A gente tem que se adaptar. E aproveitar esse momento que a gente está ficando em casa, meninos, que Deus está permitindo isso, para a gente olhar para quem está do nosso lado, né? Para nossa família, para Deus. Eu falo que é momento da gente olhar para as pessoas e olhar menos para as tarefas, porque a gente corre tão atrás de tanta coisa, trabalhar, trabalhar, estudar, e esquece que o mais importante, que é Deus e a família. Então, vai ser um momento que vocês vão poder estudar em casa e olhar pelos seus, ok? Eu também estou aqui tentando fazer meus ajustes, né? Correndo atrás do prejuízo. Até brinquei com o Alexandre, né, Alexandre? Que a professora não é nenhuma youtuber. E assim eu estou aprendendo. Então espero que tenham paciência comigo, compreensão e que eu consiga produzir um bom material para vocês. Então a gente vai trabalhar com essas videoaulas e no dia da nossa aula eu vou marcar encontros via internet, vou mandar um link para vocês para a gente poder discutir as dúvidas de vocês, ok? E vamos planejando aos poucos, né? Como se diz, a gente tem que viver um dia de cada vez nesse momento, tá bom? Bom, nosso assunto é sobre degenerações, onde eu vou dividir isso em duas videoaulas. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar os mecanismos e sobre a degeneração hidrópica. E na outra parte a gente termina vendo sobre esteatose, sobre os outros tipos de degenerações, ok? Então, bora lá. Deus abençoe todos nós e que a gente possa ser produtivo mesmo estando em casa. Beleza? Bora lá. Bem, pessoal, o que é degeneração, né? Degeneração é um processo em que uma célula acumula alguma substância dentro dela, de uma forma desregulada, né? Que não é o fisiológico, ok? Esse acúmulo pode acontecer na célula, mas também pode acontecer fora da célula, como a gente vai ver nas amiloidoses, por exemplo. Então, a degeneração, a célula acumula substâncias que podem ser endógenas ou exógenas. Então, por exemplo, imagina exógeno, um macrófago acumulando carvão. A pessoa fuma, trabalha em carvoeiro e está acumulando substâncias não digeríveis. Já as substâncias endógenas, né, nós temos aqui o acúmulo de água, degeneração hidrópica, a degeneração hialina, que é acúmulo de proteínas, a esteatose, que é acúmulo de lipídios, e as glicogenoses, que é acúmulo de carboidratos. Quando acontece isso, né, de acumular, a célula está tendo uma doença da célula, uma manifestação de doença celular, é uma disfunção da célula. Isso indica que a célula sofreu alguma agressão e ela não conseguiu se adaptar. Então, nós vimos nas outras aulas que a célula sofre um estresse e pode se adaptar. Vimos a adaptação mecânica, por exemplo, do músculo. Então, a degeneração já não é uma adaptação, é uma lesão, ok? Só que é uma lesão o quê? Reversível, que pode parar de continuar e pode voltar para o estado de normalidade, para a homeostasia da célula. Beleza? Quando isso não é revertido, a degeneração evolui para o quê? Para a necrose, para a morte daquela célula. Tranquilo? Bem, então a gente já viu isso aqui. Uma célula é agredida, né? Um estresse e aumenta uma solicitação daquela célula, ela se adapta, mas continua normal. Mas se o estresse for muito grande, evolui para uma lesão reversível, que são as degenerações, onde nós temos dois principais tipos de degeneração, a hidrópica e a gordurosa. Hoje a gente vai ver essa hidrópica. Se essa lesão, né, for revertida, a célula volta à normalidade. Mas se a lesão continuar, né, se o acúmulo de substâncias continuar, vai evoluir para uma lesão irreversível que representa a morte da célula, que eu chamo de necrose. Ok?
Bem, pessoal, como é que acontece a degeneração? Quais são os mecanismos que levam a célula a acumular substâncias, a se tornar degenerada? Nós temos 4 mecanismos básicos que nós iremos falar, onde há uma alteração na taxa de metabolismo de uma substância, onde a produção pode ser excessiva e a degradação está normal, ou ao contrário, né? A degradação não acontece, mas a produção está normal, ok? Então há um desequilíbrio entre a síntese e a degradação. Outro mecanismo é uma mutação, né? Que permite a proteína ficar alterada, por exemplo. Então, gerou uma mutação, essa proteína se dobra errado, e aí ela não sai do retículo, por exemplo, e permanece no retículo endoplasmático gozo, acumulando, ou há uma mutação dessa proteína que faz o transporte, ela não consegue sair da célula, ou uma mutação que faz a proteína ficar resistente à degradação, e ela não é degradada. Então, por exemplo, no Alzheimer, acontece uma mutação que uma proteína de membrana, não consegue ser degradada e acumula na célula, ok? Outro mecanismo é onde as enzimas que degradam uma substância normal da célula sofrem mutação e aí essas enzimas perdem seu poder catalítico, digestão, e aí acumula. Então pode acontecer lá no lisossoma, por exemplo. Aí a célula fagocita alguma coisa, o lisossoma não digere, por exemplo. Ok? Um outro mecanismo é quando acumula uma substância externa, anormal, tipo carvão, sílica, que a célula não tem maquinaria para metabolizar. Beleza? A gente vai estudar cada um desses mecanismos. Vamos lá, então. Então, pessoal, o primeiro mecanismo é um desequilíbrio, né, entre a produção e a liberação de substâncias. Então, ou a célula produz muito e libera pouca coisa, aí acumula, né, tipo acúmulo de gordura, ou há uma produção normal, mas a liberação é baixa, não consegue. E aí pode acumular substâncias aqui, tudo bem? Então, na esteatose, pode ser que chegue muito ácido graxo no fígado, por exemplo, e ele não consegue liberar tudo e vai acumulando dentro do fígado, por exemplo. O outro mecanismo, então, é quando há uma mutação que gera uma proteína anormal. E aí nós temos, então, imagina aqui o retículo rugoso, produz as proteínas, sofreu uma mutação, né? Vai ter o RNA vai ser lido pelo ribossomo, o ribossomo vai liberar essa proteína aqui dentro, proteína anômala. Olha o que acontece. Começa a acumular essa proteína no retículo e também no complexo de Golgi. Porque essa proteína ou ela tem dificuldade de ser transportada, ou ela tem dificuldade de ser digerida, ou ela precipita aqui, forma outros agregados e não consegue ter função biológica. Certo? O outro mecanismo, como eu mencionei, é uma mutação que gera uma enzima defeituosa, que não consegue degradar uma substância normal da célula. Então, está lá a enzima, né? A gente sabe que tem um substrato, a enzima digere esse substrato em produtos solúveis. Então, imagina, não tem mais a enzima, o que vai começar a acontecer? Vai acumular aquela substância, aquele complexo. Ok? E por último, né, como eu mencionei, é quando tem o acúmulo de uma substância exógena. Então, imagina aí quem trabalha em carvoeiro, quem trabalha com sílica, amianto, né? Tudo isso vai acumulando lá no pulmão e não tem como metabolizar. Aí não envolve mutação, nem metabolismo anormal, simplesmente é uma questão ambiental, ok? Então, aí endocita materiais indigeríveis e começa a acumular dentro da célula. Então, o macrófago está lá cheio de carvãozinho, então fica preto, os alvéolos e assim por diante. Compreender esses 4 mecanismos? E quais são os tipos de degeneração? Nós temos 4 tipos de degeneração.
a hidrópica, gordurosa, a proteica e a de carboidratos, que eu chamo de glicogenose. Nós vamos ver aqui ainda a degeneração hidrópica, que é acúmulo de água, e na outra videoaula, esses 3 tipos de degeneração. Bem, então, o que é a degeneração hidrópica mesmo? É uma lesão reversível em que acumula água dentro da célula. Quais são as causas, né, dessa degeneração hidrópica? Aqui eu enumero 3 causas para os senhores. A hipóxia, falta de oxigênio, que diminui a produção de ATP, e toxinas que causam dano à membrana celular, e aí a membrana deixa de ser seletiva, permitindo a entrada de eletrólitos e, consequentemente, esses eletrólitos puxam a água, fazendo a célula acumular água, e também substâncias inibidoras da bomba de sódio e potássio, que depende de ATP. Como funciona, né, a falta de ATP? Como funciona a falta da ação da bomba de sódio e potássio? Por que acumula água? Nós já vimos isso. Lembram? Que quando a gente tem uma hipóxia, a mitocôndria não trabalha, então diminui a produção de quê? ATP. Sem ATP, a bomba de sódio e potássio não funciona, acumula então sódio dentro da célula, o sódio, por sua vez, puxa a água. E aí a célula fica inchada, ela vai ter uma tumefação. E aí apresenta gotículas de água, vacúolos com água dentro da célula. E claro, se a bomba de sódio e potássio não funciona, diminui o potássio dentro da célula, ok? Então a célula ficou inchada. Outro mecanismo é que a falta de ATP faz diminuir a síntese e a reciclagem de fosfolipídios de membrana. Então a membrana vai perder sua integridade. Não só a membrana plasmática, mas as membranas das organelas. Então, por exemplo, lá no retículo liso e na mitocôndria tem muito cálcio. Se perde essa integridade, o cálcio é liberado para o citossol. E o cálcio, então, vai ativar enzimas líticas citossólicas, como as fosfolipases, protease, ATPase e endonuclease. O que essas enzimas vão fazer? Vai quebrar fosfolipídios, vai quebrar proteínas, vai degradar os ATPs, né, que existe ali, e DNA e RNA. As endonucleases vão fazer isso. Ou seja, vai evoluindo esse acúmulo de água e vai causando lise dos componentes da célula, do citoesqueleto da célula. Por isso que esse processo tem que ser revertido logo, porque senão a célula vai evoluir para necrose. Também na falta de ATP, na falta de oxigênio, vai aumentar a respiração que é anaeróbica. Na respiração anaeróbica, uma glicose gera 2 ATPs e o acetato vai entrar na via da produção de ácidos láticos. Então, vai aumentar a produção de ácidos láticos, com isso o pH do citossol vai ficar ácido, vai diminuir o pH. Então, vai ter uma acidofilia no citoplasma e essa acidofilia faz com que as proteínas desnaturem. Então, vai perder, né, dos grânulos da matriz e, inclusive, o núcleo vai ser afetado. Olha aqui, vai condensar a cromatina nuclear, porque as proteínas vão desnaturar, ok? Então, meninos, há uma impossibilidade da regulação da água dentro da célula, do volume celular. Então, como eu falei, isso envolve a bomba de sódio, envolve ter ATP disponível e a permeabilidade da membrana plasmática. Então, tem toxinas, por exemplo, de vírus, bactérias, que mudam a permeabilidade da célula, tornando ela mais permeável a eletrólitos. Por isso que a água entra, ok? Macroscopicamente, como é que identifica uma degeneração, um órgão com degeneração? O órgão vai aumentar de peso e tamanho e vai tornar-se mais claro. E claro, cheio de água, túrgido, parecendo uma esponja. Já na microscopia, as células vão aumentar de volume e vão apresentar menos coradas. Então, normalmente, quando a gente cora com hematoxilina e eosina, a célula, o citoplasma dela fica rosa, um rosa mais intenso. Então, vai ficar um rosa desbotado, muitas vezes até sem cor. E, ocasionalmente, a gente pode observar alguns vacúolos no citoplasma.
Isso significa, né, esses vacúolos, né, e a célula pálida significa que a célula está inchada. Então, isso é chamado de edema celular. E a gente pode visualizar melhor isso nas células renais, nas células do coração e nas células hepáticas também, ok? Vejam aqui, né, um órgão, o fígado. O fígado é rosado, aqui ele está esbranquiçado. Tá vendo? Olha, ele incha em poucos espaços, né? Fica bem maior que o normal. Microscopicamente, olha os hepatócitos. Isso aqui é o hepatócito normal, tá vendo que ele é rosadinho, com núcleo, né? Tem células com 2 núcleos, uma só com núcleo. Agora, olha aqui nessa imagem da direita, o fígado. Você vê que, cadê a coloração? As células estão maiores e fica parecendo um esqueleto de células, sem nada dentro. Parecendo que está vazio, mas ali está cheio de água. E como mudou o pH, né? O pH ficou mais acidófilo, ele vai ter menos afinidade pela eosina. Né? Eosina é um corante ácido, que se liga a estruturas básicas. Eosina é um corante rosa, vermelho, ok? Já a hematoxilina é um corante azul. E a gente fala que a hematoxilina é um corante basófilo, ou seja, ele tem afinidade, né, pelas estruturas ácidas, ok? Ácido, porque a reação é ácido mais base. Então, você vê sempre o núcleo azulado, ele é basófilo, e o citoplasma rosado. Então, altera muito o citoplasma, que fica acidófilo, ou seja, se ele fica mais ácido, ele tem menos afinidade pela eosina, ok? Bem, pessoal, que órgão é esse? Vocês reconhecem? Isso aqui é o rim, onde a gente tem os túbulos renais, e aqui, que eu brinco e falo que parece uma couve-flor, é o glomérulo renal, que é um tufo de capilares que filtra o nosso sangue, ok? Capilares arteriais, só a porção arterial. E aqui já é uma imagem ampliada, né, de um túbulo contorcido proximal. Isso aqui, que é células epiteliais cúbicas, e a luz do túbulo, né? Então, um corte transversal. Eu pergunto para os senhores, né? Como é que fica microscopicamente o rim quando há uma degeneração hidrópica? Olha os túbulos renais. Olha isso aqui, esbranquiçado que só, bem alargados, né? Mudou bem o aspecto. E olha isso aqui, ó. Tá vendo? É um capilar sanguíneo, cheio de hemácia. Compare esse túbulo contorcido distal com o túbulo contorcido aqui, ó. Esse é o normal. Tá todo rosinha, todo preenchido. Isso aqui é o glomérulo renal, tá vendo? Então, compara um túbulo desse com um túbulo desse. Então, falta coloração, né? Ficou esbranquiçado. Isso caracteriza um acúmulo de água. Bem, meninos, e aí, né? Como é que são as alterações? O que ocorre numa célula quando acontece a degeneração hidrópica? Os primeiros sinais que está tendo da degeneração hidrópica são saída de bolhas da célula, né, na membrana. Então, a gente observa essas bolhas. A célula está inchada, tumefeita. E aí, se a gente for olhar na microscopia, nós vemos mais alterações. Então, as organelas ficam inchadas. Olha o retículo aqui mais compactado e aqui. Como acumula água aqui dentro, os ribossomos também se soltam da parede do retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente vai ter dispersão dos ribossomos. Dificulta, então, a produção de proteínas de uso interno, que vão para as organelas. Outra alteração, outra organela que incha, são as mitocôndrias, alterando a sua seletividade. A mitocôndria torna-se mais permeável e o caos que está aqui dentro sai para o citossol, ativando aquelas enzimas que eu falei, as fosfolipases, né, as endonucleases, as proteases, começa a degradar, então, proteínas do citoesqueleto, por exemplo. E aí, essas organelas que não funcionam mais, elas podem ser, então, né, digeridas pelo lisossomo. Então, começa a diminuir a produção de ATP. E se diminui a produção de ATP, nós vimos, então, que vai ter a respiração anaeróbica, que vai produzir mais ácido lático
e que vai alterar então o pH citossólico, fazendo com que proteínas fiquem desnaturadas, enzimas, então vai ficar difícil essa célula sobreviver por mais tempo. Além disso, essas alterações, né, fazem com que a cromatina agregue, né, formando grumos dentro do núcleo. Então são essas alterações que a gente pode visualizar na microscopia eletrônica de células que estão sofrendo degeneração hidrópica, presença de bolhas, inchaço, né, do retículo endoplasmático rugoso, das mitocôndrias, alteração do pH, né, intracitoplasmático e aglutinação da cromatina nuclear. Beleza? Bem, meninos, depois eu gostaria que vocês acessassem, né, esse vídeo aí que está disponível no YouTube, que mostra um pouco da microscopia, pra vocês terem ideia das alterações que eu falei, do citoplasma mais claro, né, em cima disso, tá bom? E aí, meninos, alguma pergunta? Se tiver, anota aí para a gente no nosso encontro poder discutir, ok? E eu deixo essa passagem para vocês de Mateus 6, 25 a 27, para a gente não andar ansioso e nem preocupar tanto com amanhã, porque a gente tem que aprender a depender de Deus, né? E dar valor na nossa vida e agradecer por a gente estar vivo. Que Deus proteja todos vocês e que vocês o busquem mais, ok? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!